A grande maioria dos soldados de infantaria americanos enviados para as linhas de frente da Guerra do Vietnã entre 1964 e 1973 tinha apenas 18 e 19 anos de idade. Na verdade, 30% de todas as tropas no Vietnã tinham apenas 21 anos ou menos. Milhares de jovens que nunca tinham segurado uma arma na vida foram obrigados a deixar suas casas e entrar em um cenário de terror do qual talvez nunca retornassem. O que os aguardava era diferente de tudo que seus piores pesadelos poderiam imaginar. Tiroteios intensos, condições úmidas e muitas vezes imundas, e a possibilidade de encontrar guerrilheiros determinados a cada esquina. Hoje nos colocamos no lugar de um soldado de 19 anos enviado para a Guerra do Vietnã, vivenciando a aterrorizante descida ao combate, o que tão poucos de nós conseguem sequer começar a imaginar. Em 2026, vamos descobrir como esses jovens foram recrutados e treinados, como entraram em combate e como, tragicamente, muitos deles morreriam. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Claro, muitos soldados da Guerra do Vietnã, mesmo aqueles de idade particularmente jovem, já estavam nas Forças Armadas quando a guerra começou. O alistamento obrigatório, também conhecido como recrutamento, foi implementado no início dos anos 1960, com as Forças Armadas dos Estados Unidos tornando-se cada vez mais dependentes dele. Por volta do meio da década, os métodos pelos quais jovens soldados eram recrutados para as Forças Armadas mudaram ao longo dos anos 1960. Antes de dezembro de 1969, após completar 18 anos, você deveria ir ao escritório local do serviço seletivo e se registrar nas Forças Armadas. Os soldados eram selecionados para o recrutamento com base na idade. Recrutas de 18 a 26 anos eram convocados, normalmente seguindo um sistema em que os mais velhos eram chamados primeiro. As juntas de registro locais precisavam preencher certas cotas de homens recrutados para o serviço militar mensalmente. Em 1969, no entanto, as Forças Armadas dos Estados Unidos introduziram um sistema de loteria para recrutar novos soldados. Isso aconteceu após reclamações de que o sistema de recrutamento anterior era injusto. Soldados recrutados pelo antigo sistema de alistamento podiam optar por adiar, por exemplo, se estivessem concluindo os estudos universitários. No entanto, isso era tendencioso contra homens de baixa renda, e por isso o sistema foi reformulado em 1º de dezembro de 1969. O novo sistema de loteria era baseado na data de nascimento do recruta, com 366 bolas cada uma, com uma data escrita, eram sorteadas aleatoriamente de um tambor giratório. A primeira bola sorteada foi 14 de setembro, o que significava que todos os jovens nascidos nessa data seriam os primeiros na fila para o alistamento. Bola após bola era sorteada, criando uma fila de datas, formando a ordem em que os homens seriam convocados para o serviço militar. Ou seja, aqueles cujas datas de nascimento eram escolhidas por último podiam muitas vezes relaxar, já que era improvável que fossem chamados para lutar. De modo geral, o alistamento obrigatório era considerado profundamente assustador entre os jovens nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Isso criou um clima constante de ansiedade e incerteza, e de repente ficou muito difícil planejar o futuro. Muitos jovens não tinham interesse em entrar para o exército, ou temiam ativamente a ideia de ter que marchar para a batalha e apontar uma arma contra outro ser humano. Mas isso rapidamente se tornou a realidade monstruosa para muitos. O alistamento obrigatório podia levar à alteração permanente ou ao fim prematuro da vida de um jovem,
e o sistema era impopular. Além disso, a Guerra do Vietnã era vista por muitos desses homens como uma guerra sem um propósito claro, e o alistamento obrigatório só alimentava o enorme desperdício de vidas causado por esse conflito. Uma vez que um jovem era convocado para o serviço militar, ele começava um período obrigatório de 2 anos de serviço ao seu país. Isso geralmente significava servir no exército, e muitos recrutas acabavam enfrentando o terror dos combates. Se você se recusasse a servir, poderia receber uma sentença de prisão ou uma dispensa desonrosa. Aqueles que foram recrutados logo passavam por um exame físico para garantir que estavam realmente aptos para lutar, seguido rapidamente por um período de treinamento de 4 a 6 meses. Esse período de treinamento em si era um processo exaustivo e extremamente acelerado, projetado para transformar rapidamente jovens comuns em soldados endurecidos. Homens sem nenhum treinamento militar prévio eram obrigados a enfrentar desafios físicos rigorosos e eram levados ao seu limite absoluto. Os instrutores de treinamento eram frequentemente muito rigorosos e submetiam os homens a percursos de obstáculos e exercícios físicos para testar até os soldados mais resistentes. Frequentemente, se um recruta achasse o processo de treinamento difícil, ele era destacado pelo instrutor em um ambiente de pressão constante e extrema. Fora desse intenso condicionamento físico, os recrutas recebiam treinamento em tiro ao alvo, patrulhamento e manobras militares. Com o avanço da guerra, o treinamento desses soldados também evoluía. Com o tempo, o processo de treinamento se tornou mais especializado para se adequar a diferentes cenários e condições no campo de batalha. Considerando que muitos de seus inimigos no Vietnã seriam guerrilheiros, foi oferecido um treinamento especial sobre como identificar sinais desse tipo de guerra. Alguns soldados relataram que durante esse período não receberam armas reais para treinar, o que os forçou a aprender rapidamente quando finalmente foram enviados para o combate. Após o período de treinamento, os soldados geralmente recebiam um período de licença antes de iniciar sua missão, que normalmente durava de 12 a 13 meses. Essa geralmente era a última chance que tinham de ver suas famílias, passar tempo com os amigos e participar das coisas de que gostavam, antes de serem enviados para os horrores do campo de batalha. Era um último período de uma calma fraturada e inquieta, antes de serem enviados para os piores cenários que aconteciam no planeta Terra. Tragicamente, muitos nunca voltariam. Após o treinamento, onda após onda de recrutas de 18 e 19 anos eram enviados ao Vietnã, e muitos enfrentariam combates intensos durante seu período de serviço. Os recém-chegados, frequentemente chamados de sherries pelo pessoal experiente, geralmente recebiam um período de orientação e treinamento complementar de 2 semanas, o que muitas vezes era inadequado para as duras realidades que muitos deles enfrentariam no campo de batalha. Os soldados recém-chegados frequentemente substituíam aqueles cujas missões estavam terminando, resultando em um fluxo constante e rotativo de unidades entrando e saindo do Vietnã. O Vietnã era diferente de qualquer lugar que muitos desses recrutas conheciam. Chuvas de monção intensas castigavam o solo, transformando-o em uma lama espessa. Isso, combinado com as densas selvas e o terreno montanhoso do interior, tornava extremamente difícil para os soldados se deslocarem de um ponto a outro. Não era fácil para os soldados lutarem em um calor e uma umidade tão intensos, especialmente enquanto carregavam todo o seu equipamento, armamento e munição. A selva também escondia seus próprios perigos ocultos. Sanguessugas, mosquitos e carrapatos eram adversários comuns, mas não tão perigosos quanto as várias espécies de cobras venenosas que espreitavam na vegetação rasteira da selva. Era muito mais difícil lutar contra o que já era uma batalha árdua, quando parecia que o próprio ambiente estava se voltando contra você. E então, é claro, tem o próprio combate,
Muitos dos jovens recrutados para o Vietnã nunca tinham sequer segurado uma arma antes, muito menos mirado ou atirado em outro ser humano. Para muitos, isso teria sido uma forma de tormento psicológico, já que muitos recrutas nem sequer concordavam com a presença dos Estados Unidos no Vietnã desde o início. Condições de saúde mental, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade intensa, teriam sido prevalentes nesse ambiente, que não era adequado para acomodá-los. E as emoções sentidas por esses jovens teriam permanecido sem tratamento por meses, se não anos seguidos. Se o conceito de guerra, por si só, já não fosse suficiente para aterrorizar um jovem soldado inexperiente, então o formato geral da forma como a guerra do Vietnã estava sendo travada certamente seria. Não havia linhas de frente claras no Vietnã. Os soldados estavam constantemente enfrentando ataques do Vietcong vindos de várias direções, e ficou extremamente difícil saber de onde ou quando viria o próximo ataque. As tropas americanas adotaram a tática conhecida como buscar e destruir para lidar com seu inimigo. Isso envolvia enviar tropas para o interior do território inimigo para localizar a presença hostil antes de fazer qualquer coisa para neutralizá-la. Era arriscado e certamente controverso, e resultou em uma grande perda de vidas. Os sucessos nos campos de batalha vietnamitas eram normalmente medidos pelo número de baixas, e não pelo território conquistado. Muitas áreas eram varridas e frequentemente abandonadas, resultando no Vietcong simplesmente retomando o mesmo território que os americanos haviam lutado e muitas vezes morrido para conquistar. Isso tornava extremamente difícil saber para que lado a guerra estava indo, o que só aumentava o estresse constante e a desilusão vivida pelos soldados americanos. O Vietcong usava métodos não convencionais para repelir as forças americanas e teria sido extremamente difícil se preparar para isso durante o treinamento. Utilizando a guerra de guerrilha, o Vietcong normalmente se especializava em emboscadas brutais, atacando de forma rápida e intensa antes de recuar para a selva, tão rapidamente quanto surgiam. Isso significava que um ataque aterrorizante podia irromper da vegetação a qualquer momento contra uma patrulha americana desavisada. E a capacidade do Vietcong de pegar o inimigo de surpresa era assustadoramente eficaz. Além disso, o Vietcong era habilidoso em improvisar no campo de batalha, usando o ambiente traiçoeiro da selva a seu favor. Eles construíram redes de túneis sob o solo da floresta para se esconder dos inimigos que se aproximavam, o que os tornava extremamente difíceis de eliminar. Com ataques aéreos ou tiroteios, os campos de batalha da Guerra do Vietnã eram frequentemente restritos por natureza, forçando o combate a acontecer em espaços fechados. Isso permitiu que o Vietcong utilizasse armadilhas caseiras, tirando vantagem dos soldados americanos. Um estilo de armadilha popular e particularmente eficaz era o uso do que ficou conhecido como estacas pungi, hastes de bambu afiadas que eram escondidas em buracos abaixo do solo da floresta. Americanos desavisados que atravessavam o território do Vietcong podiam cair através das coberturas das armadilhas e ter suas pernas ou pés empalados pelo bambu. E se isso não bastasse, esses espetos de bambu podiam ser cobertos com lama ou até fezes, aumentando as chances de infecção nos ferimentos. O Vietcong também armava passagens na selva com granadas de espoleta reduzida. Essas armadilhas geralmente eram acionadas por fios de tropeço que, ao serem disparados, explodiam imediatamente a área ao redor em pedaços. Em outras situações, o Vietcong capturava as cobras venenosas que viviam nas florestas do Vietnã e as colocava em armadilhas de fosso no chão. Os soldados que caíam nessas armadilhas geralmente acabavam recebendo veneno ardente e havia pouquíssima chance de sobrevivência nas profundezas da selva vietnamita. As táticas de guerrilha utilizadas pelo Vietcong eram extremamente eficientes, especialmente contra os homens inexperientes,
recrutados para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles usavam a trilha Ho Chi Minh para mover facilmente suprimentos e tropas do norte à medida que os americanos avançavam, e pareciam ter uma reserva interminável de soldados. Isso se devia, em parte, ao fato de que o Vietcong contava com o apoio da população civil. Eles se infiltraram nas comunidades locais, formando pequenas alianças por toda a região. As tropas americanas achavam difícil distinguir entre combatentes e civis, uma estratégia muito intencional do Vietcong para obter vantagem. 58.220 soldados americanos morreram ao longo da Guerra do Vietnã e mais de 150.000 ficaram feridos. Considerando o fato de que muitos desses soldados eram jovens e inexperientes, que não tinham escolha a não ser lutar em uma guerra que consideravam desnecessária, é assustador imaginar algumas das cenas e histórias que aconteceram. Tiros, explosões, companheiros e amigos caindo em armadilhas ou sendo capturados pelo Vietcong. Tudo isso fazia parte do cotidiano desses jovens infelizes. Embora a guerra do Vietnã já esteja muito atrás de nós, muitos de seus sobreviventes ficaram com cicatrizes físicas e mentais causadas pelos horrores de suas muitas batalhas. À medida que avançamos para um futuro incerto, vamos torcer para que o alistamento obrigatório continue sendo coisa do passado. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você achou informativo, por favor, deixe um like ou um comentário aqui embaixo. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e a elaboração do roteiro, até a edição e a narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de IA. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, considere se inscrever e use o ícone do sino para receber notificações quando o próximo vídeo do Guerras do Mundo for lançado. Obrigado por assistir.